Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Capital Político. E hoje nós vamos receber Eduardo Torres. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada pela presença. E aí a gente vai conversar hoje sobre um monte de coisa. Preparado? Eita, Sasha, obrigado, Sasha, obrigado pelo convite, obrigado a todos os amigos aí que acompanham o Capital Política e vamos bater um papo, né? Vamos ver o que a Vamos. gente tem aqui para tirar a curiosidade do pessoal e contribuir com vocês aqui. Exatamente. Para quem não conhece, ele é o irmão da Michelle, né? Então, a gente Que quer Michele? A irmã da Michelle Michele, que Michele? Bolsonaro. Ficou bom. Michelle Bolsonaro. E nós vamos saber os bastidores, o por trás de tudo que está acontecendo e também as curiosidades da galera, né? Então, mas vamos começar do início, Eduardo, sim. Exatamente, você é conhecido por ser o irmão, né, da Michelle Bolsonaro. Todos os noticiários que aparecem é sempre esse. Mas quem é o Eduardo, né? Conta um pouquinho pra gente quem é o Eduardo. Sasha, é engraçado, né? Por todo lugar que a gente caminha, a gente vai chegando e as pessoas nos apresentam e alguns falam assim: Ah, é você, o cara lá daquela matéria que não tem nome, não tem cara. É justamente, eu brinco, é essa figura aqui. É o irmão da Michelle Bolsonaro. Ah, o cara que tava lá pra. Eu brincava dentro de casa, eu era só o iFood do presidente. Eu ia lá para levar Muito bom. alimentação. Lógico que não era só isso, a gente mantinha os contatos, a relação ali. É, sabia o que mais precisava, estava passando mal, precisava ajustar a medicação, a gente fazia o contato com os médicos e tudo. Mas eu brinco que a gente era só o iFood ali do presidente. Mas o Eduardo, de forma muito. Vamos tentar de forma resumida, de forma simples aqui. É um filho da Ceilândia, nascido em Brasília, então. Né? Nasci e cresci ali em Ceilândia, o lugar que eu moro até hoje. Né? Apesar de já ter morado em alguns outros lugares em Brasília, voltei para lá, voltei para casa de origem, casa dos meus pais. Até te comentei que eu tô com obra, meu Deus do céu, obra em casa. Acompanhem, diário de obra. Não, eu fiz uns 2 dias só, meu Deus do céu, aquela quebradeira, coitada da minha esposa, gente. Olha, ela é uma guerreira, viu? Não, obra é confusão, assim. Tem que ter uma Ma- paciência. Mas é isso. Filho de uma família muito simples, crescido ali em Ceilândia. A gente conhece como que é o dia a dia das pessoas como um todo aí, né? A gente é gente como a gente, né? Como alguns brincam por aí. Mas antes, né, de ser conhecido dessa forma que a gente é hoje, como irmão da primeira dama, pessoa que estava ali dando suporte, né, em algumas necessidades como presidente, o que nos trouxe para a política foi algo que aconteceu na nossa vida em algum momento da história ali, por volta de 2017. Eu comecei a aproveitar o aplicativo Uber para fazer algumas viagens enquanto eu ia e voltava do trabalho, ou para Uhum. alguns trabalhos que eu fazia. E nesse negócio de aproveitar em alguns momentos, eu comecei a ver que havia uma lacuna para que a gente regulamentasse a atividade desses motoristas. Uhum. Né? Eu já tinha alguma relação dentro da Câmara Legislativa, tinha prestado serviço lá por algum tempo. Uhum. Juntei um grupo de motoristas, a gente começou a caminhar, a peregrinar dentro da Câmara Legislativa, buscando que um projeto de lei que tinha lá, se eu não me engano, na época era o PL 777, se eu não estou enganado. E a gente começou a peregrinar, pedindo para colocar em pauta, para que colocasse em discussão, até que houve um fato, né, triste em Brasília, que foi um ataque, né, a uma família que foi confundida com um motorista de aplicativo, e aqui, a Uhum. partir dali deu mídia, deu notoriedade, a gente começou a A mexer, fazer né? com que isso acontecesse dentro da Câmara Legislativa, muito trabalho, aprovamos a regulamentação, foi a primeira unidade da federação que regulamentou a atividade do motorista de aplicativo, né, no Brasil. Sim. Por conta disso, alguns amigos falaram, poxa, já que você, né, tem a manha lá dentro, nem é essa manha toda, eu conheci algumas pessoas, mas poxa, já que você puxou a frente disso e tudo, você podia ser candidato. Isso foi em 2017, Uhum. 2018 eleições. Uhum. Aí por esse motivo eu vim candidato em 2018, né? Por uma categoria, pelo trabalho que a gente tinha feito junto com eles, Uhum. pela regulamentação dessa lei, não tinha ainda à época um vínculo com a pauta do presidente, à época, né, deputado federal, né? Até porque eu brinco,
eu brinco, não, o presidente fala isso em muitos lugares que ele foi, teve oportunidade de que ele foi para uma concorrência que ele não acreditava. Pô. Ele foi para concorrer, ele foi para dar trabalho, ele foi para expor, né, o PT, os crimes, as ligações que eles tinham, né, atuais e do passado. Então, esse era o propósito dele, expor os criminosos do Partido dos Trabalhadores. Edu, e assim, voltando um pouquinho lá para o passado, vocês imaginavam que isso ia acontecer na vida de vocês, né? Que a irmã ia casar com um deputado federal, que ia se tornar a primeira-dama e ele, até então, o presidente, enfim, e essa reviravolta, de fato, assim, na vida da família, né? Que acaba que família vai junto no bolo, digamos assim, né? Sacha, acho que ninguém nunca imaginava isso. Até porque, como eu disse, o presidente não imaginava isso. Então, quando eles se relacionaram e falaram em casar, o presidente brinca, mas lá em casa também meu pai falou assim, mas quem que é o seu namorado? É um deputado. Mas que deputado? Aquele, meu Deus, aquele mais polêmico, você tinha que você tinha que namorar o cara o mais polêmico de lá. Né? O cara escolheu a dedo. Então, assim... mas era um deputado, como o presidente mesmo fala, era aquele deputado confuseiro lá do Rio de Janeiro. Então, não existia realmente uma expectativa de que, pô, aquele cara se tornasse presidente da República. Sim. Era muito longe isso. Ele mesmo chegava, eu digo que algumas vezes que eu estava na casa dos meus pais, quando eles iam para lá, eu já ia daquele jeitão dele, sempre simples, às vezes deitava no sofá, minha mãe falava, meu filho, tu tem certeza disso? Esse negócio não é perigoso? Cuidado, e ele brincava, ô tia Maísa, eu só vou dar trabalho, eu quero chegar lá e participar dos debates, porque eu vou expor o PT, eu vou contar quem são eles, mas não existia uma expectativa. A coisa foi criando corpo, né? A população começou a ver que, poxa, a gente vinha num momento terrível para o país, aí pré-impeachment da Dilma, né? A gente já estava num momento que as pessoas queriam a mudança, aquela onda de fora PT, fora corrupção estava em alta. Sim. De repente surgiu um cara que falava o que a gente queria, o que a gente pensava e não podia falar. Exato. Né? Um cara que podia falar nas câmeras, no parlamento, aquilo que todo cidadão de bem queria falar. Tava na garganta engasgado, né? com aquela revolta, e surgiu esse cara, a coisa começou a ganhar corpo, e mais uma vez, Deus colocou a mão, foi Deus quem escolheu. Né? Não foi o Jair quem escolheu, fosse, eu vou ser presidente, cara. Se colocou à disposição, Deus falou, vai ser esse cara aqui. Passou o que passou, né? Teve a questão da facada, do atentado por um agente de esquerda aí, lá em Minas Gerais, e quis Deus livrá-lo da morte, quis Deus colocá-lo de pé, colocar pessoas que acreditavam nele e acordar uma nação para ver que, poxa, existia um caminho. Existe um caminho. Existe ainda, né? A gente viu o excelente resultado que foi durante o governo Bolsonaro. E aí eu sempre cito, com tragédias, com Brumadinho, com pandemia, com guerra, com tanta coisa. E a gente não teve, o que a gente não teve foi um escândalo de corrupção. O que a gente não teve foram fotos e imagens de mala de dinheiro. O que a gente não teve foi o presidente, né, ganhando apartamento ou ganhando sítio, chácara, fazenda em lugar nenhum. Então, isso a gente não teve. E para o Brasil, que é um país ainda muito em desenvolvimento, fomos um dos primeiros países que a economia começou a reagir bem. Então, assim, como sempre diz também o presidente, se não roubar, sobra. Você precisa ser o mais inteligente, saber de tudo? Não, ele sempre confessou que ele não sabia de tudo, mas ele escolheu pessoas que sabiam. Capacitadas né? Ele sempre falava que ele tinha um time melhor do que ele. Ele tinha na economia alguém muito melhor do que ele na economia. Exato. Ele buscou ter na saúde alguém muito melhor do que ele. Exato. Qual era o papel dele? Achar os melhores jogadores e colocar nas melhores posições. Eu acho que isso deu um excelente resultado para o Brasil. Edu, e aproveitando esse gancho, o que você sempre acompanhou, né? Tanto é que você falou que nas manchetes é o irmão da Michelle, né? Que sempre está ao lado do presidente, né? E nesses anos todos,
o que que você aprendeu, assim, o que que você vai trazer para sua campanha agora que você, né, exatamente você aprendeu durante todos esses anos andando ao lado do presidente, porque eu acredito que deve ser uma escola, né? Você Sim. poder acompanhar, você estar ao lado, ir nas agendas, participar de reuniões, enfim, de tudo ao lado de um presidente, né? Então, me conta assim, como é que você pretende trazer isso para o Distrito Federal, no caso, né? É, é uma relação e uma situação que às vezes é meio. Você dá uma viajada, né? Eu digo hoje, né? Até que a relação é até mais próxima, porque antes eles moravam no Rio, depois na presidência é muito corrido, e eu também, minha atividade também era muito Sim. corrida, então as relações eram de vez em quando, fim de semana, reunia lá na residência para poder estar junto, mas é engraçado, né? Até 2023, então, desde que era só o deputado, ou pelo momento que passou como presidente, Uhum, para mim particularmente assim, era o Jair Bolsonaro, era o esposo da minha irmã, e era mais ou menos dessa forma que eu via. uhum. Deveria ser diferente, né? Ele estava na cadeira do presidente da República, ele deveria olhar e falar assim: ah, é o presidente. Mas é engraçado que naquele período, para mim, apesar de ser o presidente, Sim, para mim era o é seu Jair cunhado. Bolsonaro. É. Era o dia a dia, aquele jeito simples dele, que faz piada com tudo e todo mundo. Então, era aquela roda de família descontraída. Depois que eu tive a oportunidade de caminhar de fato ao lado do presidente, isso depois que ele retornou para o Brasil, acompanhar nas agendas, acompanhar na campanha de 2024, em Isso. vários municípios, ver o trato, acompanhar as reuniões de perto, como você falou, acompanhar as reuniões de perto, de dentro. É isso, eu tive a oportunidade de falar para ele. É muito doido, eu não consigo mais olhar para ele e falar assim: ah, é o Jair Bolsonaro, esposo da Michelle. Uhum. Eu acabei desenvolvendo um respeito pela pessoa do Bolsonaro. Hoje ele não é o Jair. Parece que eu andei na contramão, né? Sim, sim. Todo mundo ia olhar e falar assim: ah, foi o presidente da República, agora você relaciona com ele, né? No tempo que a gente estava, você tá junto dele todos os dias. Agora então é que, pô, a intimidade, né, fluiu e é só Uhum. piada. Para mim foi ao contrário, né? Ver o comportamento dele, ver a forma dele agir, ver que ele é, numa reunião fechada, aquilo que ele é, da porta para fora, gerou em mim assim, uma admiração e um respeito por ele, que tá muito além de ser Imagino. um cunhado, tá muito além de ser o esposo da Michelle. Eu lembro que uma vez eu levei para ele apresentei para ele um amigo, um empresário aqui de Brasília, um senhor já, tá, de admirador e muito comunicativo ele. Quando eu levei ele, que ele sentou na frente do presidente, tadinho, ele ficou sem palavras, ele não sabia o que falar. E o presidente tentava brincar, puxava um assunto e ele, coitado, só respondia assim, sem falar. Aí ele foi embora, o presidente falou assim: ele não fala, né? Eu falei: presidente, ele Tava com fala e ele vergonha, fala né? muito. Mas ele não falou nada, eu fiquei sem graça. Eu falei: então, filho, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Estou aqui com o senhor todos os dias. Eu entro com o senhor nessa sala aqui, com muitas pessoas que participam com a reunião com o senhor aqui. Convivendo com o senhor todos os dias, eu tenho dificuldade de conversar com o senhor muita coisa. Então, assim, eu imagino que que estou aqui todos os dias, eu tenho essa dificuldade. Pelo respeito à sua autoridade, Exato, eu imagino alguém que chegou igual ele veio aqui e parou na frente para eles de uma personalidade que é única, pô. exato. E o cara chega e trava, ele fica sem palavras. Então, a caminhar com o presidente, andar com ele, não me fez admirá-lo muito mais do que vê-lo como presidente. Vê-lo fora da presidência me fez admirá-lo muito mais Uhum. como político, como líder, como pessoa. É tudo muito diferente do que a mídia sempre o vendeu. Então, assim, eu parto dessa caminhada ao lado dele sendo uma pessoa, como é que eu posso dizer, até mais sensível à dor de outros. Sim. Eu saio uma pessoa mais maleável, eu saio uma pessoa que aprende a ouvir mais, eu saio uma pessoa que aprende a ter mais tolerância.
E é engraçado que se a gente pega pro que fizeram do Bolsonaro na mídia, Sim. é tudo ao contrário. É. Mas não, a gente ao lado do presidente, eu mesmo falo, presidente, não pode tolerar isso do fulano de tal. Não, calma aí, cara, não é assim não. Você não pode ter um ditado que ele falava assim, como é que você vai... Você só tem uma canoa velha para passar o rio, tu vai queimar a única canoa velha, é velha, eu vou botar fogo nela, e tu vai passar o rio como? Né? Ele sempre falou, cara, não fecha as portas, não crie inimizade. Sim. Ah, pô, o senhor perdoa todo mundo. Eu não perdoar vai mudar o que na minha vida? Porque a mídia, é o que você está falando, justamente diz que ele é um impaciente, que ele é o que... Autoritário. Autoritário, E exato. é totalmente... A caminhar com ele, você aprende a ser totalmente diferente. Você aprende a tolerar muito mais coisas. Você aprende a conviver com pessoas que são diferentes. E ele tem essa habilidade, né? Com as pessoas de ouvir. Às vezes ele sabe que o cara tá ali dando uma enrolada, Sim. mas até isso ele sabe administrar. Ele, poxa, devagar ele vai falar, ele dá um jeito. O presidente, ele não é esse cara autoritário de chegar e falar assim, Sasha, tem que ser assim. Ele vê que você tá no caminho errado, ele vai te dando corda. No meio do caminho ele fala assim, mas você já pensou que se fosse desse outro jeito, como seria? Você já pensou que o fulano, que você está arrumando confusão, porque às vezes ele está pensando diferente, e às vezes vocês estão só tendo uma falha de comunicação, não é algo proposital um contra o outro. E isso tudo é muito importante também para o cargo que você está almejando, né? Então, para ser distrital aqui no DF, né? É quem de fato também está ali junto com a população, quem precisa ouvir, porque querendo ou não, um deputado federal, o que exerce um deputado federal, de fato, não necessariamente atinge a população ali na hora e tudo mais, né? Um distrital é o contrário, você está ali junto, né, com a população. E essas características, adjetivos, enfim, que você trouxe, é exatamente o que você vai precisar, né? Então, eu acredito que tenha sido muito enriquecedora essa questão de acompanhar, né, esses últimos anos, toda a trajetória, enfim, do presidente. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar, né? Sasha, já ajuda, né? O que a gente conseguiu construir de relação, estando ao lado dele, o que a gente amadureceu na caminhada com ele, né? O que a gente aprendeu a lidar com pessoas. A política é a arte de você aprender a lidar com pessoas, é a arte de dialogar, é a arte, né, do convencimento. Então, assim, estar ao lado dele todo esse período é uma escola fantástica. E mais uma vez, é porque é família. Não, acho que a família é extremamente importante, é a base de tudo que nos move, mas a relação de confiança que a gente criou ao longo dessa caminhada, e como eu falei, da minha parte, ele pode não pensar dessa forma. Para ele, é um cara que hoje eu confio, que eu posso ter uma reunião na frente e eu sei que não vai ter problema, que não vai vazar, que se ele chegar e não concordar, e isso o presidente também sabe, que muitas das vezes difícil, que eu não concordava, né, com algo, presidente, isso aqui, minha opinião é essa. E é muito difícil no meio da política a gente ter pessoa de confiança, de fato, né? Porque é isso, uma reunião pode vazar e quando vaza, normalmente são com interesses diversos, né? São estratégias. E também, no meio da política, o ego é tão grande que às vezes também a gente fica amedrontada de falar alguma coisa contra o parlamentar, contra o presidente, e aí às vezes não é uma decisão correta, né? Então, você ter uma pessoa de confiança assim como você é pro presidente, né? Realmente faz a diferença. A gente está num momento, até lembro que hoje eu recebi um recorte de uma matéria. Esse botava a minha foto e o meu nome, né? Mas quando coloca a nossa foto e o nosso nome, normalmente é para falar mal. Sim. Né? Dizendo que realmente, é só um cara que agora quer pegar carona e agora também quer se colocar como um pré-candidato, não fez nada, não faz nada. Então, assim, realmente, publicamente, por muita coisa a gente não fez. Alguns trabalhos a gente fez antes, como eu contei. A questão do Uber foi uma primeira pauta que nos trouxe para a política, né? E não tinha ligação à época com a pauta do presidente. Alguns trabalhos sociais que a gente fez
isso desde a época da minha igreja, né, em Ceilândia, junto com o pastor Eduardo, na igreja em Santa Maria. Uhum. Mas são coisas que a gente não fica, né, jogando para cima. Durante o governo, algumas parcerias que a gente conseguiu unir bons trabalhos junto ao trabalho social que a Michelle desenvolveu na presidência da República, com o trabalho dela com o Pátria Voluntária. Então, Sim. a gente conseguiu também ajudar nessas frentes. E o trabalho que eu acho que, além de ser para mim uma grande escola, acho que eu pude contribuir muito, foi justamente na descrição. Foi justamente estar aonde ele estava, acompanhando as discussões que haviam, de vez em quando ponderando aquilo que eu via. Uhum. Que algumas vezes concordava, outras não, outras eu também entendi o ponto de vista do presidente. Mas de conseguir participar de forma sincera ao lado dele, não ser só um puxa-saco que bate palma para tudo. Eu acho que quando você está perto de uma autoridade, infelizmente a maioria das autoridades acabam se cercando de quem só aplaude. Exato. E nisso o presidente sempre teve de mim, que foi a minha sinceridade, foi a minha lealdade com aquilo que eu via e acreditava. E, cara, no telefone o que mais tem, jornalista que assistir aqui vai falar, pô, esse cara não me responde. Exato, O que mais gente, tem é ó, gente... eu o que sou mais a tem é primeira. gente perguntando, então, de isso e aquilo. Não sou eu o porta-voz. Não sou eu o porta-voz. Tá certo. Muitas das informações, a primeira informação chegou para mim, mas eu não sou o porta-voz. Exato. Então, hoje o presidente está na situação que está, Eduardo, como tá, vai ser o quê? Cara, ele está com a esposa lá, ele tem os filhos, que já tem uma caminhada política, que é muitas das vezes importante que eles sejam o emissor dessa informação. Então, assim, a gente aguarda, eu sempre digo, a melhor informação, cara, a melhor informação vai vir através da Michelle, vai vir através dos filhos, do Flávio, do Carlos, que estão mais próximos aqui, porque não é o meu papel ser o porta-voz, o meu papel é dar suporte, é ligar as pontas, é conversar com quem ele precisa levar, né? A época, levar informação, era caminhar dentro do Congresso, conversar com os parlamentares e dar orientação conforme ele dava. E eu chegava e falava assim, deputado, a linha é essa. Liga para o presidente aí, fala que eu passei aqui e trouxe essa informação para você. Nunca gostei de me passar por, tá fazendo uma coisa que o presidente... Sempre combinei, sempre fui muito claro com o presidente. Sempre fui muito claro com ele e com as pessoas. Presidente, a linha é essa? É essa. Eu vou lá falar com fulano e vou falar para te ligar. Vou falar para vir aqui. Entendeu? E bater a informação com o senhor. Sim. E isso a gente fez por algum bom período ainda, graças a Deus. Acho que a gente conseguiu contribuir um pouquinho. Edu, falando nessa questão da confiança e tudo mais, como que você se sentiu em relação ao Supremo ter vetado a sua ida agora, né? Ele está em prisão domiciliar, né? Está se recuperando de uma cirurgia e provavelmente de várias outras que ele vai fazer, né? Futuramente outra cirurgia no ombro. E como que assim, você se sentiu em relação a isso, né? Porque saiu na mídia que ele pediu primeiro, né, para ter esclarecimento do porquê que você iria para lá, sendo que você não é enfermeiro, né? Esse foi o que a mídia também adorou e foi para cima, né? Mas conta um pouquinho pra gente em relação a essa decisão infeliz. Assim, Sasha, quando a gente tem alguém dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que se adoenta, que de alguma forma precisa de um certo suporte, a primeira coisa que a gente faz é buscar dentro da família quem possa nos atender. Sim. Quem possa nos ser um acompanhante no hospital. O primeiro passo que você vai dar não é procurar um enfermeiro. Você vai procurar alguém da família. Foi para casa, está adoentado em casa, você procura alguém da família, alguém que seja de confiança, Exato. alguém que tenha, né, uma certa relação. Então, quando a gente fez a solicitação para que eu fizesse esse acompanhamento com ele, não foi porque eu tenho nenhuma formação na área da saúde. Eu não sou cuidador de idoso, como alguns disseram, eu não sou enfermeiro, eu sou alguém eu sou alguém de dentro de casa, eu sou alguém que, se precisar, eu vou fazer comida na cozinha deles, eu sou alguém que o que precisar, né, de relação com os médicos, eu já vinha fazendo isso, era eu quem já acompanhava ele com relação à medicação, quando oscilava a questão da saúde dele, faz a relação com os médicos, até porque boa parte dos médicos do presidente nem são de Brasília, alguns são
é de São Paulo, né? O cirurgião dele é de São Paulo. Então, essa era uma relação de confiança. É alguém da família, é alguém de confiança e que seria importante para, numa ausência da Michele, ter alguém para acompanhá-lo, né? Caso ela tenha agenda, nesse primeiro momento ela está focada 100%, né, no cuidado com ele, dentro de casa. Mas a gente sabe que hora ou outra vai surgir uma necessidade. A gente está num momento que daqui a pouco começa de fato a campanha eleitoral. Ela fez um grande ela trabalho. tem um papel importante dentro do partido, ela tem né? um papel importantíssimo nessa campanha. Então, assim, para ter alguém que mantenha ali com ele. Então, assim que teve o primeiro absurdo, que foi a primeira decretação de prisão domiciliar do presidente, logo que ele autorizou, né, a companhia dos familiares, eu era a pessoa que estava com ele lá no dia a dia, que nas viagens dela eu estava ao lado dele ali, ficava de olho, às vezes ele ficava brabo da vida, né, que ele é um cara muito independente, apesar das necessidades que tem hoje, é um cara muito independente, então, às vezes eu estava por lá, ele, vai ficar até que hora aí? Eu falei, não, daqui a pouco eu vou embora. Eu não preciso de babá aqui, não. Pode ir embora, não precisa de ficar babá aqui, não. Volta amanhã. E aí enrolava, né? Enrolava até que ele... vou dormir, vou subir, ó, pode ir embora, pode ir, valeu. Eu tô indo embora. Aí ele subia para dormir e eu deitava no sofá de frente à escada. Porque ele subia e descia a escada. É um cara seguro, viu? Para dizer que é morrinha, mão de vaca, ele é aquele cara assim, que ele sai apagando todas as luzes, ele não gosta de ver desperdício de nada. Isso a gente presenciava na época da Alvorada. Então, onde ele passava, saía desligando as luzes. Pra questão de luz acesa aqui, cara. Então, assim, ele tem essa mania, subia, descia a escada sozinho, e no escuro. Então, eu deitava no sofá de frente à escada. Vai que se estabaca ali, pelo menos eu ia ser o primeiro a ouvir, a prestar socorro. Exato. Então, é mais nesse tipo de cuidado. Era mais nesse tipo de cuidado. Né? De ser o primeiro a dar socorro, de ser o primeiro a pedir socorro. Então, era mais nessa linha. Ninguém, né, nem o advogado, antes que alguém falasse, então tentaram enganar o Supremo. Não, o advogado não fez pedido nessa linha, ele fez um pedido para que a gente pudesse ter acesso, para que a gente pudesse estar mais próximo a ele nesse suporte, para que na ausência da Michele tivesse alguém que pudesse o acompanhar, até porque era uma atividade que eu já exercia lá dentro, né? Já ajudava lá dentro, com alimentação, com medicação, com esses contatos. Então, nada demais. Mas, infelizmente, o ministro achou por bem negar. Acha, para ele, talvez a família não seja importante. Talvez para ele ter uma pessoa de confiança dentro da casa dele não seja importante, assim como é para a nossa, né? Eduardo, vamos conversar um pouquinho agora sobre as eleições aqui no Distrito Federal, né? Como que o PL está se organizando em relação às eleições já? Conta um pouquinho pra gente os bastidores aí, que ninguém sabe. Sacha, acho que a nominata está praticamente fechada, né? Quem bate o martelo com isso é a deputada Bia Kicis, se Deus abençoe, nossa futura senadora, né? Ela, junto da Michele, acho que é um time forte que vem para o Senado em Brasília e tenho certeza que Brasília, o Distrito Federal, vai fazer a melhor escolha para o Senado. A nominata está se montando, todo mundo está, alguns assustados. A nominata do PL é pesada, cara. A nominata do PL é muito boa, a gente já parte para as candidaturas para deputado federal com alguns deputados, né? Entre eles o Fraga, o deputado Tiago Manzoni, que é deputado distrital hoje, e vem a deputado federal, acredito que vai ser um dos nossos puxadores de voto aí nessa nominata para federal. E a gente tem outras personalidades que já tiveram, né, mandato, que já tiveram bons resultados nas eleições. Da mesma forma, para distrital, a gente já vem com um número razoável de mandatários. A gente já tem 3 mandatários como distrital que vão concorrer à reeleição, além de outros nomes aí fortes. Acho que o PL vem bem, vem com nominata muito forte. Acredito que a gente vai fazer 2 federais mais uma vez aí. Não vou apostar numa terceira cadeira, acho difícil, não acho impossível. E para distrital, mais uma vez, a gente repete as 4 cadeiras, vamos fazer mais 4 cadeiras para distrital. Essa sim eu acho que a gente tem uma chance de fazer uma 5ª cadeira. Não é um cenário fácil, mas acredito que o PL, existe uma possibilidade do PL fazer
uma quinta cadeira ali, principalmente tendo duas personalidades como a deputada Bia e a Michelle Bolsonaro concorrendo ao Senado. Acho que isso vai nos ajudar e fortalecer muito. E aí, sem sombra de dúvida, nós somos o partido, um dos maiores partidos, ou o maior partido do país hoje, e eu tenho o melhor candidato à presidência hoje, onde todo mundo quer colar a imagem que é no Flávio Bolsonaro. Sim. Então imagina, o PL tem um candidato a majoritária nacional, um nome excelente, um nome forte, né, que está aí já mostrando que existe uma chance de vencer no primeiro turno. Sim. Então imagina, as pesquisas já dizem, né? Então imagina, esse cara é o padrinho do PL também no Distrito Federal, é o padrinho da nossa nominata aqui, o que vai fortalecer muito a nossa nominata. Então o PL vem bem e vem muito forte no Distrito Federal, sem sombra de dúvida. Vai ser um partido que vai fazer história no DF. E conta um pouquinho como é que já está a sua pré-campanha, né? Que a gente ainda não pode falar campanha em si, né? Que de fato é só lá em agosto. Mas você já está conversando com as pessoas? Onde que você quer atuar mais? É na saúde? Porque, assim, a saúde no Distrito Federal está um caos. É o caos, né? A questão da educação está um caos. Tanto é que os professores vão fazer paralisação de novo agora, né? Sim. Então, a saúde clama por pessoas que, de fato, façam alguma coisa por elas, né? Então, como que você já está se organizando em relação a isso? Sasha, a gente já vem de uma caminhada, Isso. né? No pleito passado, a gente chegou a quase 17 mil votos, foram 16.990 votos. Então, eu acho que a gente já parte de algo próximo a isso, de algumas pessoas que a partir daí começaram a nos acompanhar, e que a gente construiu uma relação, não é uma relação de que a cada 4 anos algumas pessoas, alguns desses grupos, a gente vem conversando, a gente, né, estreitou amizades, inclusive, ao longo dessa caminhada, e a gente continua na rua, nunca paramos de estar conversando com as pessoas, dialogando, conversando sobre a nossa cidade, falando sobre a política, inclusive a âmbito nacional. Como eu falei, a nossa caminhada ao lado do presidente faz com que as pessoas também nos referenciem como uma pessoa de confiança, como uma pessoa que zela pelos mesmos valores, pelos mesmos princípios que o presidente sempre defendeu. Então, a nossa caminhada continua mesmo, a gente continua nas ruas, hoje com um pouquinho mais de tempo, né, por não ser permitido, por não nos terem autorizado a estar ao lado do presidente. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo para continuar na rua, continuar conversando com as pessoas, discutindo o que pode ser melhor para a nossa cidade, discutindo o que pode ser melhor para o nosso país. Mais uma vez, lembrando do fortalecimento da campanha do Flávio para presidente, lembrando do fortalecimento da campanha, da pré-campanha, ou dos nomes da Michelle e da Bia para o Senado Federal, a importância da gente não desperdiçar essa oportunidade de fazer as nossas 2 senadoras no Distrito Federal. Então, assim, o nosso trabalho ele continua na rua, a gente continua nesse diálogo, a gente continua nessa conversa. Com relação àquilo que a gente defende para o Distrito Federal, eu acho que nós vamos manter as nossas bandeiras, o que a gente acredita, quais são os nossos valores. Eu acho que a população, e por onde eu tenho caminhado, eu acho que o povo está cansado de promessa. A cada 4 anos chega um grupo que se apresenta como a solução dos problemas. Sim. E aí ele faz inúmeras promessas e a gente sabe que aquilo no final não vai se cumprir. O que a gente precisa são de pessoas de valores e com soluções práticas. O que você acredita? Qual você acha que pode ser o melhor caminho para o DF? Você falou agora há pouco da saúde. A saúde, de fato, é o caos. A gente brinca, né? Mas não é algo hilário, mas a saúde do DF está na UTI. Totalmente. Né? Está respirando por aparelhos. E como que a gente pode dar uma solução para isso? Tem milagre? Não tem milagre. Mas tem solução? Tem. Eu digo que para cada dificuldade que nós temos na sociedade ou na cidade, já existe uma solução acontecendo em algum lugar do Brasil. Então, na saúde, por exemplo, eu sou a pessoa que eu acho que a gente tem que ter o atendimento, não importa como. E eu vejo isso funcionando, vi isso funcionando em várias outras cidades. E eu incentivo que a gente construa cada vez mais a parceria do serviço público, da estrutura pública com a iniciativa privada. Então, em Brasília, a gente tem bons exemplos para isso. Né? Entre eles, eu cito aqui o Hospital da Criança, que é um instituto privado com recurso público. Isso é saúde pública.
Sim. Às vezes algumas pessoas querem distorcer E e falar assim, você quer referência, né? privatizar a saúde. Você acha que esse é o caminho? Não, não é privatizar a saúde. A saúde vai continuar sendo pública, vai continuar sendo recurso do SUS, vai continuar sendo recurso do GDF, mas a estrutura ela é privada e ela tem mostrado que ela tem tido mais eficiência, ela tem dado mais resultado, né? Então, o Hospital da Criança, eu só tenho elogios a fazer, os meus filhos fizeram acompanhamento por um período lá. Você, primeiro, é muito difícil até você chegar lá, você vai tentando, né, consulta de um lugar, especialista no outro, tudo dentro da rede pública, até o momento que eles conseguem te colocar lá. E quando você chega dentro daquela estrutura, é fantástico o atendimento deles. É fantástico, eu já Né? É fui. com horário marcado, é dia certo, não faltam as coisas. Eles conseguem fazer É todos um os exames. hospital bem lúdico também, voltado para criança, Sim. então ele está preparado de todas as formas, Pois né? é. Então, assim, por que a espelho do que já funciona, eu não tento começar a ampliar esse atendimento? Eu acho que a gente vai ter mais resultado. Quando o Estado, e aí a gente viu, por exemplo, um exemplo em São Paulo, quando o Estado ele quer acabar com a fila das cirurgias eletivas, o que ele faz, normalmente? Uma parceria com o setor privado. Sim. Né? Em São Paulo, o governador Tarcísio ele fez uma tabela, né? Ele fez lá o SUS São Paulo, né? Uma tabela, como se fosse uma tabela do SUS, para pagar os procedimentos para a iniciativa privada. Sim. Então, a iniciativa privada quer fazer o atendimento daquele quantitativo de pessoas, ele vai fazer e o Estado vai pagar para ele. Então, aonde não cabe dentro da estrutura pública, eu faço a parceria com a estrutura privada. O importante é o cidadão, ele tem que ter atendimento. Sim. Ponto. E isso é possível fazer. Eu acho que é isso que a gente tem que incentivar, porque, de novo, eu não vou inventar a roda. Vamos pegar os exemplos bons que já funcionam. Que já funcionam. E é só replicar. Né? E isso a gente vai ter muita coisa boa acontecendo em outros municípios, na área de segurança. Eu falo muito sobre moradia de rua, sobre usuários de droga que estão nas ruas. A gente tem unidades da federação que estão conseguindo fazer um trabalho e tirando as pessoas da rua, Sim. acolhendo ou levando de volta para sua família. O próprio Tarcísio, né, que você estava comentando agora, Sim. ele conseguiu até então acabar com a Cracolândia, conseguiu né? diminuir muito os efeitos da Cracolândia ali. Eu dou o exemplo de Chapecó, que a gente tem visto um trabalho bacana do prefeito lá, que ele está acabando com moradia de rua, ele está tirando da rua as pessoas. Rua não é lugar para se morar. Nós temos o direito de ir e vir, mas eu desconheço o direito de permanecer. Sim. Permanecer na porta da sua casa, Sim. permanecer na marquise de um comércio, né? Não é saudável para aquela pessoa estar na rua. A gente tem que entender que é muito além de que alguns vão usar assim, vocês querem promover uma faxina social. Não, cara, você acha que é saudável um ser humano morar na rua? É dar dignidade a elas, então, né? a gente precisa tirar essas pessoas da rua, dar para elas uma oportunidade, dar para elas uma cama, um travesseiro, um chuveiro. A gente precisa capacitar elas para o mercado de trabalho. A gente precisa ajudá-las a sair do mundo das drogas, a sair do mundo do vício. Sim. A gente precisa dar uma oportunidade para essas pessoas. E tem lugares que estão conseguindo fazer. Eu acho que a gente tem que visitar esses lugares, entender a dinâmica e trazer um modelo parecido para cá. Sim. Tem muita coisa que funciona. E a quantidade de famílias, eu digo até famílias, porque você passa ali na L2, no final da L2, perto ali daquele negocinho cheio de brinquedo do lago, na frente do lago. Não tem tipo um deck? Sim, um deck norte, eu acho, deck né? norte ali. Lá tem famílias, né, que estão morando, infelizmente, na rua. E aí isso traz também problemas na segurança pública, isso traz problema de saúde. Assim, é um ecossistema completo, né, também. A gente tem que cuidar da segurança da nossa cidade, a gente precisa investir em tecnologia, a gente precisa aprimorar. Eu acho que a parte de vídeo monitoramento de todas as áreas públicas é de extrema importância para que a gente tenha um efetivo baixo, que é difícil para a cidade, é difícil para esses profissionais. Eu não concordo com uma opinião que está sempre na mídia, que assim, a polícia não dá conta, isso eu não concordo.
Eu sou da opinião que a polícia dá conta, sim, a polícia presta um excelente trabalho para a sociedade, é tanto que eles prendem uma pessoa uma vez, 2, 5, 8, 10, 14 vezes eles prendem a mesma pessoa. Exato. Então é sinal de que a polícia deu certo 14 vezes. Exato. Ela prendeu 20 vezes a mesma pessoa, é sinal de que a polícia deu certo 20 vezes. Agora, a gente precisa de mecanismos para que o trabalho da polícia não seja jogado na lata do lixo, para que não seja em vão. A parte do vandalismo é algo que a gente tem que cuidar. A gente vê em muitos lugares da cidade postos policiais que foram instalados e por falta de efetivo, né? Por baixo efetivo, alguns dos horários aqueles postos precisam ser fechados e eles são vandalizados. Sim. Isso não pode acontecer. Ah, mas é um crime de menor potencial. Cara, é um absurdo. A população de Brasília está crescendo, está aumentando cada vez mais, mas a gente tem um efetivo que é o mesmo de quando... De 30, 40 anos atrás. De quando foi instalada a polícia, que o primeiro concurso público ali e tudo mais. Então, Sim. realmente... E eu acredito também que essa questão, né, de monitoramento, quando a gente dá suporte nesse sentido de tecnologia hoje em dia, né? Então, câmera, tudo que for de tecnologia que puder auxiliar, eu acredito que ajuda ainda mais, né? É o que você está falando. A polícia, ela, de fato, faz as coisas... A polícia trabalha. A polícia trabalha e trabalha muito. Mas o nosso né? judiciário Estão sobrecarregados, mas infelizmente ele faz o trabalho dele e jogam fora esse trabalho. A gente tem que valorizar esses profissionais, assim como a gente tem que valorizar o profissional da área de educação, né? Que muitas das vezes passa por uma questão de segurança dentro da sala de aula. Exato. Não são respeitados, os alunos são agressivos, né? Vão para o embate frente a frente com esse professor, com esse profissional que está ali. Exato. Então, assim, nós estamos no Distrito Federal, Brasília, a gente sabe que temos uma massa gigantesca de servidores públicos. E para algumas pessoas que não vivem a nossa realidade, acham que o serviço público eles só correm atrás de aumento, eles só querem saber de salário. E não. Esse profissional está atrás de uma valorização na estrutura que ele trabalha, no respeito ao seu trabalho, né? E a gente precisa também investir isso. Exato. Né? Melhorar a estrutura das escolas, melhorar a estrutura dos nossos policiais, melhorar a estrutura dos hospitais. Como é que esse servidor trabalha ali dentro. Exato. Né? A gente cansa de ver algumas pessoas que vão para a porta do hospital para fazer videozinho. É um absurdo, não tem atendimento. Cadê o médico que está dormindo? Cara, realmente é um absurdo não ter atendimento. Mas você já bateu lá na porta e perguntou para o médico que está de plantão, para o enfermeiro que está de plantão, o que está faltando lá dentro para melhorar o atendimento? Tudo, né? Qual é a estrutura que ele tem lá dentro? Qual é a forma do plantão que ele está trabalhando? Então, assim, eu estou do outro lado, porque eu também já passei por essa fila e eu acho que nós temos que ter atendimento, mas não é só apontar o dedo. A gente tem que entender o que está funcionando. Eu tive uma experiência com um secretário de saúde anterior do DF, e aí, à época, havia um concurso no Distrito Federal, se eu não me engano, eu não vou lembrar os números exatos, mas eu vou dar aproximado aqui, havia um concurso para 100 médicos. Dos 100 que passaram no chamamento, só 70 se apresentaram. E dos 70 que se apresentaram, se eu não me engano, menos da metade quis tomar posse. Por que isso acontece? Poxa, não contrata porque tem gente que nem quer ir trabalhar lá. Sim. E não quer por quê? Porque não tem estrutura. Porque ele está colocando a vida dele em risco lá também nesse hospital. Sim. O médico até quer dar um bom atendimento, ele quer atender as pessoas. Mas quando você chega dentro daquele hospital, que está o caos, gente pelo corredor, gente sentada no chão, o cara põe a vida dele e a profissão dele também em risco. Né? Se ele perde a vida de uma pessoa lá, é a profissão dele. Às vezes não foi negligência médica. Acontece? Acontece. Mas em alguns casos não foi negligência, foi falta de estrutura. Exato. Então esse profissional ele não quer se submeter a isso. Isso porque os hospitais de Brasília eles são referências, né? O hospital de base, o hospital da criança que você está falando, o Agarran também, né? Ele é referência a questão de queimaduras, enfim. Mas aí, Sasha, até para a gente rumar para o fim, por causa do horário, peço até perdão, mas olha só, você falou do hospital de base, do Agarran. Esses hospitais hoje, eles são geridos por uma empresa terceirizada, eles são geridos por uma empresa privada. E eu tenho certeza que quem assistir a gente vai falar assim, mas o serviço é muito ruim.
para quem conhece esse serviço desde lá de trás, o serviço pode ainda não ser como nós gostaríamos, mas o serviço já é muito melhor do que um dia já foi. A Fato. parceria do Estado com a iniciativa privada melhorou muito o atendimento nessas unidades. Eduardo, ainda é muito ruim. Eu concordo que ainda tem um déficit muito grande, mas já foi muito pior. Então, mais uma vez, é a prova de que a parceria do Estado com a iniciativa privada, ela dá certo e ela melhorou bastante o atendimento desses hospitais. A parceria com o Estado, com a iniciativa privada, é excelente porque ela faz o Hospital da Criança funcionar e funcionar muito bem. Sim. Ela faz a Rede Sara funcionar e funcionar muito bem. Sara. Em outros estados, ela faz com que as santas casas funcionem muito bem. Em outros estados, você tem hospitais vinculados à PAI, vinculados a igrejas, eles funcionam muito bem com recurso público. Então, é saúde pública na veia, é atendimento para a população mais carente, e de uma forma, cara, eles conseguem dar vazão nesse atendimento, eles conseguem fazer uma gestão melhor. É porque tem os melhores profissionais? Não, não é desmerecendo o profissional e o servidor público. É porque eles têm uma gestão mais simples. Dentro do serviço público, é tanta burocracia que o gestor dá dó desse cara. Sim. Nada ele pode fazer, ele até tem vontade de fazer, mas ele não consegue fazer. Quando você coloca a iniciativa privada, ele tem liberdade de fazer a gestão, de fazer uma reforma, de contratar um serviço, de contratar um Menos profissional, burocracia. de demitir um profissional. Que na rede burocracia. pública, quando você tem um profissional ruim, você não consegue demiti-lo, mas na iniciativa privada você demite o profissional ruim e você coloca só pessoas de bem ali dentro, que é o que a gente precisa estar alimentando. Então, o Brasil tem jeito, o Distrito Federal tem jeito. Agora, a gente precisa de pessoas, primeiro, bem intencionadas, pessoas, né, de valores, pessoas que são honestas. E, de novo, não tem como esquecer, nós tivemos um presidente da República que o discurso dele era: se não roubar, dá. Se não roubar, sobra. E se tiver vontade, se não tiver vaidade, se não deixar com que o seu ego venha sobrepor o interesse público, você vai ter alguém que vai escolher os melhores profissionais para estar ali perto, e aí ele vai colocar, como o presidente fez, escalar um time com um cara fantástico para a saúde, um cara fantástico na economia, um cara fantástico na segurança, e dar autonomia para esses caras fazerem o melhor. Então, assim, o Brasil tem jeito. Vai ser de uma hora para outra? Não, mas hoje é o primeiro passo. Na verdade, eu acho que nós demos o primeiro passo lá em 2018, com o presidente Bolsonaro. A gente vem avançando os passos em 2022 e agora em 2026, se Deus quiser, teremos Flávio, presidente, teremos em Brasília Michele Bia Kicis, senadora da República, para ajudar nessa pauta nacional. Teremos um deputado como é o deputado Thiago Manzoni, para mim um exemplo aqui no Distrito Federal. Se Deus quiser, um dos caras mais bem votados vai ser aí no Distrito Federal. Eduardo, muito obrigada por ter vindo, né, ter conversado com a gente, porque eu sei que muitos jornalistas por aí estão querendo ouvi-lo e eu fui a primeira, né, nesse tempo todo. Então, eu te agradeço muito, 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 muito por ter vindo e deixa um recadinho aí pro pessoal. Sasha, você é nota 1000, você é uma parceirona, que Deus te abençoe. Não é de hoje que a gente caminha juntos, né? É graças a alguns amigos em comum. E, gente, eu venho aqui primeiro agradecer o convite, agradecer, abrir as portas para nos receber, para nos ouvir, para dar cara às matérias que saem por aí, né? Só o irmão da Michele Bolsonaro. Exato. Você trouxe aqui, deu cara para essas matérias. Então tá aqui o Eduardo Torres, que muitos só ouvem falar, o irmão da Michele Bolsonaro, que em alguns lugares não tem nem o nome. E, Sasha, a mensagem que a gente tem para todo mundo que está acompanhando é: não desistam. Não desistam do Brasil, não desistam da sua cidade, não desistam do seu bairro e, acima de tudo, não desistam da sua família. Né? Eu acho que a base para tudo isso que a gente falou, para toda essa luta, para essa guerra que a gente está vivendo, é a família. Se eu fortaleço a minha família, se eu estou presente, se eu me faço presente com a minha família, eu tenho com certeza o fortalecimento desse laço, eu vou ter menos problemas futuros, meus filhos eles vão entender, eles vão vivenciar os valores que eu acredito, os valores que eu carrego, que são os valores que vieram dos meus pais, que vieram dos meus avós, que são coisas simples, que hoje parece que se perdeu, que é de ser honesto, que é de obedecer a hierarquia, que é de obedecer às leis.
Então, assim, esse é o básico, nós aprendemos dentro de casa, então não desistam da sua casa, não desistam da sua família. O trabalho é importante, trazer o sustento para a sua família, mas antes de tudo participe com a sua família. Sente à mesa para se alimentar e para ter esse momento com a Sim. sua família. Né? Sente com os filhos para assistir um filme, para poder conversar. É fácil? Não é fácil, a minha rotina não é fácil. Mas hora ou outra a gente consegue parar para assistir um filme juntos, para fazer uma comida juntos. Eu brinquei que ontem fiz uma Um lasanha com a vídeo. minha filha, né? Então, assim, isso é bom, isso é importante, e isso é que vai fazer com que o nosso país seja melhor amanhã. Amanhã. Tudo que a gente faz hoje é meio que tapar um buraco. Se nós investirmos na nossa família, nos nossos filhos, nós vamos ter um país melhor amanhã. Nós vamos deixar um legado muito melhor amanhã. Então não desista, e seguindo mais uma vez o que eu sempre ouvi do presidente, porque por alguns momentos a gente olhava a dificuldade, eu particularmente olhava a dificuldade, eu falava, presidente, desiste disso, cara. Vai cuidar da sua vida e mesmo com o risco de ser preso, e hoje, infelizmente e injustamente, na situação que ele está, ele sempre disse, não, 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 eu não vou desistir. É, a brincadeira dele, assim, eu estou mais da metade da vida, então eu não vou desistir, cara, nós não podemos parar. Até falo, se você achar que não vale a pena, fica para mais, não tem como andar para trás. Então, quem sou eu para desistir? Quem somos nós para desistir num momento tão difícil que a gente passa, com pessoas presas injustamente? E o mais interessante é que essas pessoas e as famílias dessas pessoas olham para a gente e falam assim: não desista, não desista de nós. Fala para o presidente não desistir da gente. Então, se as pessoas que passam por essa situação hoje acreditam no Brasil, Sim. eu acredito por elas, eu não desisto, eu vou prosseguir por elas. Eu sei que o presidente também não desiste, mesmo da forma que ele está hoje. Eu sei que logo, logo esse cenário vai se reverter e ele não vai desistir, porque isso é dele, está dentro dele, isso é a vida dele. Então, de novo, para encerrar, primeiro é muito obrigado e o segundo é não desista, o Brasil tem jeito. Muito obrigada, Eduardo, e muito obrigada a todos que assistiram o nosso episódio e até o próximo.